Abram a Bíblia de vocês em Êxodo. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Quem achou, diga amém. Êxodo 7, logo no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 7. Você achou Êxodo capítulo 7? Feche os olhos agora e diga para Deus que o seu coração está disponível para Ele. Feche os olhos, igreja. O seu coração está sensível. Se não estava sensível, pelo que você ouviu na introdução desse culto, o seu coração agora se torne sensível. Se você tem endurecido o seu coração diante da palavra do Senhor, se você tem retrocedido, se você tem voltado atrás na sua confissão de fé, de comprometimento, se arrependam agora, porque nós vamos entrar numa campanha de arrependimento, para abertura de caminhos, para quebra de maldições, para fazer cessar as maldições, para amarrar os espíritos opressores que tem nos oprimido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que a obediência é o maior sinal de fé e de amor ao Senhor, porque a tua palavra diz isso. A tua palavra diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas o Senhor disse também, meu Pai, o Senhor disse também na tua palavra que o Senhor teria misericórdia de nós. O Senhor teria misericórdia se nós obedecêssemos aos seus estatutos, Senhor. Então nessa hora, receba em nome do Senhor Jesus a nossa submissão. Receba a nossa vida que nós entregamos ao Senhor de todo o coração. Eu quero, meu Pai, entregar a minha vida e confessar os meus pecados, arrependido, juntamente com toda a igreja, para que não haja resistência à palavra do Senhor. A igreja se quebranta, a igreja seja quebrantada pelo Espírito Santo, a igreja se renda, a igreja creia que o Senhor é soberano. Não haja, meu Pai, não haja teimosia da nossa parte em resistir à tua palavra. Não queremos viver na teimosia como temos vivido, como temos muitas vezes endurecido o nosso coração e desobedecido a palavra de Deus. Nós queremos, meu Pai, que a maldição seja quebrada. Nós queremos ver os sinais e maravilhas do Senhor. Nós queremos ver a operação do Deus sobrenatural, e isso não é possível se nós estamos em desobediência. Isso não é possível se nós não estamos andando conforme a tua palavra. Por isso que sofremos,
por isso que sentimos o peso no nosso coração, porque a proteção de Deus, ela é enfraquecida, porque nós decidimos não receber essa proteção, não crer, meu Pai, na proteção do Senhor. Então vem agora envolver essa igreja, vem agora envolver o teu povo, meu Deus, haja um despertamento espiritual, haja um avivamento agora, para que a igreja creia nas coisas de Deus somente, para que a igreja se livre de todo tipo de desobediência, de todo tipo de obstinação. Vai tocando com o teu poder, Senhor, vai tocando com o teu poder no teu povo agora. Nós te pedimos, ó Pai, nós precisamos de Ti, nós não podemos viver sem o Senhor. Entra agora com a providência, entra agora com o teu poder, meu Deus, nos abençoe, meu Pai. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. Eleva o seu coração ao Senhor, eleva o Espírito ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e guardar o concerto, a aliança com o Senhor. Nós temos quebrado a aliança, nós temos, meu Deus, desobedecido, nós queremos ajustar o nosso comportamento diante do nosso Deus, para ouvir a Tua voz e guardar, meu Pai, a Tua palavra. E o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor, meu Deus, tenha piedade de nós. Nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, haja sim a produção de um arrependimento sincero no coração do teu povo. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o nosso estado. Então, como disse Davi, meu Pai, no Salmo 51, coloque os nossos pecados diante dos nossos olhos, para que possamos ver os nossos pecados claramente. Faça-nos ver os nossos pecados e nos envergonhar deles, meu Deus, mas porque também sabemos que o pecado nos separa do Senhor. Os pecados, meu Deus, eles fecham as janelas do céu. As bênçãos, elas são, meu Pai, retidas por causa dos pecados. Por causa dos pecados nós não vemos o sobrenatural de Deus. Então estamos aqui clamando por arrependimento. Estamos aqui, meu Deus, desejando demonstrar um quebrantamento de coração sincero. Então opera essa grande graça do arrependimento. Produz esse arrependimento, meu Pai. Produz essa fé necessária, essa fé que seja, meu Deus, pequena como um grão de mostarda, mas ela possa nos salvar, ela possa, meu Deus, ela possa mover a mão poderosa do Senhor. Vai sondando o nosso coração e vai produzindo, meu Pai, um coração puro, um coração obediente. Isso, igreja, vai clamando a esse Deus e peça a Ele para sondar o seu coração e para consertar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, Tu conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras
sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, a igreja, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Sim, meu Deus, sonda cada coração agora, Pai, porque nós precisamos que o Senhor examine o nosso coração e nos faça ver o que verdadeiramente nós precisamos enxergar, que nós tenhamos a capacidade de uma autocrítica para reconhecer os nossos erros. Como Jesus Cristo disse, primeiro nós temos que enxergar a trave que existe nos nossos olhos, para que possamos ver claramente. Então nessa hora vai operando essa purificação, concedendo arrependimento pela reprovação dos pecados, os pecados que nós cometemos, os pecados que têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Então eu oro, meu Deus, para que as barreiras espirituais que encontraram legalidade, pelos nossos erros, os espíritos opressores que encontraram um coração propício para que eles se alojassem, e eles têm trazido, meu Pai, tormento, opressão,
opressão porque nós estamos desviados, opressão porque nós estamos distantes de Deus. Então nessa hora nós queremos a misericórdia, nós queremos, meu Deus, que seja produzido através dessa busca um arrependimento e uma confissão sincera, meu Deus, um pedido de misericórdia, um pedido de perdão bastante sincero, reconhecendo com tristeza os pecados que nós praticamos. E o Senhor, meu Deus, o Senhor nos concederá o perdão, o Senhor restituirá, meu Deus, o concerto será renovado, a aliança será renovada. Essa é a campanha dessa igreja, é a campanha do concerto, é a campanha da renovação da aliança, que todos nós precisamos de uma revisão da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com o nosso Deus. E nessa campanha, o Senhor produza homens e mulheres submissos, homens e mulheres que obedecem a Tua palavra, que reconhecem a verdade de Deus, reconhecem os mandamentos de Deus como a verdade e estejam dispostos a obedecer, porque o Senhor nos dará um novo coração, porque o Senhor retirará o coração duro, o coração que está disposto a desobedecer, o coração que está disposto a não ouvir e a não ver, meu Pai, com os olhos espirituais e com os ouvidos espirituais. Então, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor, e retira o juízo, retira, meu Deus, a maldição, quebranta o nosso coração, porque eu sei que também isso vem da parte de Deus, mas nós estamos decididos, a igreja está decidida a se lançar aos pés do Senhor, a igreja está decidida a derramar o coração na Tua presença, para pedir salvação, para pedir libertação, para pedir mudança, e que haja crescimento espiritual, e que haja fortalecimento espiritual da igreja, porque nós teremos um reencontro com Deus, um reencontro com o Senhor, através dessa campanha, meu Pai, a campanha do arrependimento, a campanha, meu Pai, a campanha do coração quebrantado, do coração contrito diante do Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor se agrada quando uma pessoa deseja mudar de pensamento, deseja retirar o pensamento contrário e se submeter à vontade de Deus. Então venha, Espírito Santo, e traga o refrigério, e traga o bem-estar para a igreja, porque eu sei que isso é produzido imediatamente. O Senhor não tem prazer nos nossos sofrimentos, o Senhor não tem prazer, meu Deus, no mal que nos sobrevém, mas o Senhor veio, o Senhor manifestou, meu Pai, Jesus Cristo, o Filho unigênito, para destruir as obras do diabo. E eu quero, meu Deus, através dessa campanha, paralisar todas as forças do mal, todos os efeitos, meu Pai, maléficos nas nossas vidas, sejam paralisados, porque o Senhor proverá, o Senhor dará resistência a essa mulher, resistência a esse homem. Eu creio que haverá mudança, eu creio que por essa santificação, eu creio, meu Deus, que haverá milagre, eu creio que haverá milagre, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai se manifestar poderosamente, porque a igreja se submete, porque a igreja abre o coração. O Senhor, meu Deus, tem poder, o Senhor é soberano, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem compaixão do arrependido, do justo. O justo, quando clama, a oração do justo é ouvida, a oração daquele que crê em Ti, a oração daquele que tem fé, meu Pai, e guarda a palavra do Senhor, e obedece a palavra do Senhor, e deseja obedecer a palavra do Senhor. Coisas maravilhosas vão acontecer, o agir de Deus vai acontecer. Toda a igreja diga: eu vou ver o agir de Deus na minha vida, porque eu abro o meu coração para confessar os meus pecados. Arrependido, eu confesso e peço ao meu Deus
que tenha misericórdia de mim. Eu volto o meu coração para o Senhor, para pedir misericórdia, compaixão, e confesso, arrependido, os meus pecados. Todos digam amém, todos digam graças a Deus, e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Êxodo capítulo 7, como eu já pedi, olha o que Deus ordena a Moisés. Preste atenção agora na Bíblia, Êxodo 7, versículo 2. Deus, ele manda a igreja, ele levanta Moisés, ele unge Moisés para representá-lo. Glória a Deus. Ninguém pode representar a Deus sem a unção. Ninguém pode se levantar para fazer uma obra para o Senhor. A obra para o Senhor requer unção. Digam amém. Nós temos que ter uma preparação do Senhor. Deus, ele prepara os seus escolhidos. Tudo que Deus manda fazer, ele prepara. Deus constituiu Moisés como representante dele. Deus concedeu poder a Moisés, porque Moisés iria enfrentar o faraó, um homem que se dizia Deus, um homem que não quebrantava para ninguém, um homem que era autoritário. Amém? Autoritário. Faraó era um homem autoritário. E o nosso Senhor, ele requer corações contritos, corações arrependidos. A Bíblia diz que Deus faz morada nesses corações, gente. Não adianta ter orgulho, não adianta fingimento. Eu vejo hoje muito fingimento. Fingimento de amor, fingimento de misericórdia, mas tudo com segundas intenções. Amém? Deus, ele levanta esse ungido para falar com o faraó. Deus, ele levanta Moisés para fazer uma obra em nome do Senhor. Deus dá toda a condição a Moisés para que ele executasse um julgamento sobre o faraó. Moisés, ele era o quê? Pequeno, sim ou não? Mas quem tornou Moisés grande? Deus. Moisés era pequeno, faraó era grande. Deus torna Moisés grande e torna faraó o quê? Ele faz como ele faz como ele quer. Eu estou explicando isso por quê? Porque Deus é soberano. O que eu quero que vocês entendam primeiro é que Deus é soberano, não tem força superior a Deus nessa terra. O ser humano que se orgulhar, que se ensoberbecer, o ser humano que teimar com Deus, ele vai sofrer as consequências. Ele vai sofrer as consequências. Glória a Deus. Olha o que Deus fala no versículo 2, a ordem que ele dá a Moisés: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua o quê? Da sua terra. Deus deu uma ordem a Faraó. Deus tinha um propósito. Faraó podia pensar assim: não, esse povo me pertence. Esse povo me pertence, eles me pertencem como escravos. Amém? Mas Deus deu uma ordem a ele: Moisés, você vai falar para Faraó, para ele libertar o povo, deixar ir os filhos de Israel.
Vocês estão entendendo? Deus, ele deu um mandamento. Deus, ele deu um mandamento para Faraó. Quando ele dá um mandamento para nós, quem tem consciência, procura logo acatar. Porque existe uma natureza carnal que não quer que você obedeça a quem? Não quer que você obedeça a Deus. Existe um ego, ou existia um ego que não obedecia a Deus. Existia um orgulho que não obedecia a Deus. Existia uma carnalidade que era tomado por um espírito de desobediência que não queria se submeter a Deus de forma alguma. Essa é a nossa natureza, igreja. A nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma tendência à desobediência. Mas só que nós temos que conhecer quem é Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós chegamos na igreja é conhecer a Deus e saber o quê? Que Deus, ele quer te libertar do mal. Saber que Deus é amor. Saber que Deus é libertação, é salvação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê, pastor? Me libertar do mal. Deus está mandando eu não pecar mais. Jesus falou várias vezes: vá e não peques. Mandou. Jesus mandou: não peques mais. E eu estou falando não peques mais, porque o pecado, ele tem consequências terríveis. Amém? Ele tem consequências terríveis. A consequência dele é a morte. É a opressão que nós passamos. É uma casa atribulada. É um casal atribulado. Em decorrência de quê, pastor? Em decorrência do pecado. Digam glória a Deus. E o pecado é o que, pastor? A desobediência ao mandamento de quem? Aos princípios de Deus. O que Deus determinar, nós temos que fazer. Deus vai lá e fala para Faraó: Moisés, você vai lá e diz para Faraó para deixar ir os filhos de Israel da sua terra. Mas Deus, ele já sabia, como ele sabe quem aqui está disposto a receber a palavra e obedecer, e sabe também quem está disposto a não receber e a não o quê? A não obedecer. Vocês estão entendendo, amém? Deus, ele sabe porque ele conhece o quê? Ele conhece, não adianta. Não adianta. Ele sabe a nossa intenção. Ele não precisa que eu abra a boca. Não adianta você falar: eu aceito Jesus, mas o seu coração, ele é sondado. Ele é sondado, o seu coração é sondado por Deus. Não adianta você dizer que crê, sem crer, porque o seu coração é o quê? Sondado por Deus. E Ele sabe. Ele sabe se você está aceitando a palavra, se você está com disposição para aceitar. Ele sabe se você não vai aceitar agora, mas vai aceitar depois. Ele sabe se tem alguma coisa atormentando você agora para você não aceitar, mas Ele sabe que o seu coração é bom. Ele sabe que o seu coração é um coração realmente aproveitável, mas também Ele sabe quando o seu coração não vale nada, quando o seu coração é obstinado, quando o seu coração é irreversível. Irreversível por quê, pastor? Porque não vai aceitar nunca a mensagem do Evangelho. E Deus mandou uma mensagem para Faraó: libera os filhos de Israel. Libera os filhos de Israel. Eu estou te dando uma oportunidade. Eu estou abrindo um diálogo com você, Faraó. Eu estou abrindo um diálogo com você, eu estou te dando uma oportunidade. Mas a palavra diz o que no versículo 3? Eu endurecerei o coração
de Faraó. Só para aí só. Como que ele está mandando Moisés ir pedir para libertar o povo, se ele está dizendo que ele vai endurecer o coração de Faraó? Vocês entendem isso? Dá para entender? Ou não? Vocês já entenderam isso? Como é que pode, pastor? Ele manda Moisés fazer uma coisa que ele mesmo está dizendo que não vai ser atendido. Eu endurecerei o coração de quem? De Faraó. Ou seja, Faraó vai desobedecer. Entenda uma coisa: não foi Deus que endureceu o coração, Ele permitiu. Vocês estão entendendo, amém? Pastor, o que Deus fez? Permitiu. Ele não endureceu, mas Ele permitiu. Por quê? Por que Deus falou: eu endurecerei? Eu vou fazer conforme a vontade de... Não. Eu vou fazer conforme a vontade de quem? De Faraó. Vocês estão entendendo? Ele não endureceu porque ele quis. Ele permitiu endurecer porque essa era a vontade de quem? Que antes, pela presciência de Deus, ele já conhecia o coração de quem? De Faraó, e sabia que Faraó não iria o quê? Não iria liberar o povo. Vocês estão entendendo? Quando você ouve uma pregação na igreja, Deus conhece o seu coração. Não que ele esteja dizendo: não, eu não vou permitir que Marcelo obedeça. Não. Eu estou vendo que Marcelo não quer obedecer. Então, se ele não quer obedecer, que assim seja. Vocês estão entendendo, amém? Se você não quer acreditar e você está obstinado com a sua opinião, com a sua decisão, assim seja. Não que Deus tenha endurecido o coração de Faraó. Deus permitiu, mas ele não fez. Deus não endureceu. Ele permitiu que o coração de Faraó fosse endurecido. Deus, ele não agiu contra a vontade de Faraó, mas de acordo com a vontade de Faraó. Ou seja, se eu mostro para Deus um coração duro, assim será. Assim será. Mas pastor, Faraó não poderia se arrepender? Deus viu que não, porque ele tem presciência. Deus, ele sabe quem tem disposição para se arrepender e quem não tem disposição para se arrepender. Deus sabe quem tem um coração segundo o coração dele, como Davi. Davi é criticado. Esses dias eu estava vendo um vídeo de Silvio Santos falando com uma mulher, porque ele fala assim: como que Deus perdoou Davi depois dele ter matado e depois dele ter apanhado a mulher de Urias? Perguntando a uma crente no palco de gozação. Aquela risada dele. Né? Ele perguntando à mulher. Aí ela falou: ô Silvio, ele se arrependeu. Não pode, se arrependeu como? Mas ficou com a mulher do cara, mandou matar o cara e se arrependeu? Deus perdoou Davi, mas não vai me perdoar. Vocês estão entendendo, amém? Mas por que, pastor, que Deus perdoou Davi? Porque Davi, a própria palavra diz, homem segundo o coração de Deus. Irmão, não é o que você faz de errado, mas é o que você está disposto a se arrepender. Não é o que você faz de errado. Deus está realmente, Ele reprova a conduta errada, pecaminosa, sim, mas Ele conhece o coração de quem vai se arrepender. Ele conhece o coração que vai ser quebrantado. Ele conhece o coração de quem vai se entregar, mas não que Ele manipule nada. Deus não manipula ninguém. Você tem livre-arbítrio, mas só que Ele é presciente. Ele é presciente, ou seja, Ele sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer. Ele sabe a palavra que eu vou falar antes de eu falar. Ele sabe tudo. Ele sonda coração. A canção que nós louvamos: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus o quê? Meus pensamentos.
Vocês estão entendendo? Então ele falou assim: Moisés, você vai falar com ele, mas ele não vai liberar. Por que o senhor está falando que ele não vai liberar? Porque eu conheço o coração do homem. A Samuel ele falou: Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o quê? Eu vejo o coração. Dos filhos de Jessé, nenhum daqueles que estavam na casa tinha um coração agradável ao Senhor. Amém? Nenhum deles. Deus queria Davi, Davi não estava ali. Samuel pergunta: Jessé, todos os filhos seus estão aqui? Não, tem um que está lá, com as ovelhas, pastoreando as ovelhas. Chama ele. E nós não vamos iniciar a cerimônia, não vamos sentar à mesa, enquanto ele não chegar. Porque Davi era escolhido de Deus. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Eu quero dizer, irmãos, que Deus conhece o nosso coração. Deus, ele sabe se há disposição em nós, apesar de sermos, muitas vezes, aparentemente, pessoas ruins, perdidas. Fulano não vale nada, pastor Luiz Fernando não vale nada. Mas Deus conhece o quê? É essa afinidade que Deus tem com a gente. Ele sabe com profundidade qual vai ser a nossa reação à palavra dele. Mas ainda assim, ele sabia, mas ele deu a oportunidade a Faraó. Ele deu a oportunidade a Faraó, por quê, pastor? Porque ele é justo. Deus, ele confirma para nós, igreja, as decisões que nós já tomamos. A única coisa que Deus fez foi confirmar o endurecimento, porque Faraó já tinha decidido: eu não vou liberar. Ele dizia que ele era Deus. Não, eu sou Deus, ninguém manda em mim. Faraó não permitiria a saída do povo de Deus. Por quê? Porque ele foi absoluto. Deus era absoluto, mas ele falou que ele também era. Ele está falando: eu não conheço esse Deus seu. Ele falou para Moisés: não conheço esse Deus. Ele confirmou a negativa dele. Mas entendam uma coisa, vocês entendam uma coisa: só Deus é absoluto. Deus conhece o coração voltado para Ele, ou o coração que não está voltado para Ele. Tem um outro exemplo muito forte na Bíblia, quando você vê a palavra referente a Jacó e Esaú. Quem era o primogênito? Esaú era o primogênito. Esaú deveria herdar a autoridade do pai. Mas foi quem que Deus escolheu? Deus escolheu a quem? Jacó. Mas Jacó, pastor, era um enganador. Era. Jacó quer dizer suplantador. Jacó era cheio de artimanha para ele conseguir as coisas. Enganou o pai, enganou o irmão, mas só que ele tinha o quê? Agradável ao Senhor. Então não é o que você faz. O que está sendo provado aqui hoje? Não é o que as pessoas estão vendo a seu respeito. Muitas vezes eu estou reprovando alguém por um comportamento visível dela ou dele, mas Deus, ele na hora do julgamento, ele vai julgar o quê? O coração, o profundo. É o profundo do ser humano. Ah, fulano é um viciado em droga. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele tem um bom o quê? Ele tem um bom coração, que você não tem. Ele é capaz de fazer algo agradável a Deus. Ele é capaz de realizar uma obra do Espírito Santo sem ser membro da igreja. Ele pode ser um traficante, mas você vai ver ele no reino do céu, e você sentado no banco da igreja não vai entrar. Por quê? Não é pela sua aparência, nem pela aparência ativa, nem pela aparência passiva. Não é pelo que você deixa de fazer, nem pelo que você faz. Porque apesar de que o nosso comportamento, ele mais ou menos mostra o nosso caráter, mas só que a visão de Deus é muito mais profunda. Vocês estão entendendo? Então quando ele falou: eu endurecerei, porém endurecerei o coração
de Faraó foi por quê, pastor? Porque Deus já sabia da decisão de Faraó. Por isso que é bom a gente expressar o nosso arrependimento. Por isso que é bom nessa campanha agora você fazer o quê? Eu vou abrir o meu coração e vou derramar o meu coração diante do Senhor. Eu vou mostrar para Ele que eu estou me entregando, que não seja feita a minha vontade, que não sejam os meus pensamentos, mas sejam os pensamentos dEle. Para que Ele não me condene. Porque o que Deus fez com o Faraó? Julgou o Faraó. Mas julgou o Faraó por quê? Por causa de quê? Por causa do coração dele. Não, ele tem um coração duro, então que seja. Deus é soberano, irmãos, mas Ele não é arbitrário. Se Ele dissesse assim, não, Faraó já está condenado, eu fiz, ele nasceu para ir para o inferno. Não, isso é arbítrio. Não, Ele é soberano, mas não é o quê? Ele não é arbitrário, mas Ele é justo. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quer dizer, a pessoa está com a vida toda embolada, mas Deus sabe que essa pessoa ama a Deus. Tem muita gente que está lá fora. Pastor, o que isso quer dizer? Tem muita gente que está lá fora. Tem muita gente que não está dentro da igreja, mas são pessoas que amam a Deus. Tem muitas pessoas que não batizaram, mas são pessoas que amam a Deus. Tem muitas pessoas que não fazem parte de congregação nenhuma, mas são pessoas que amam a Deus. São pessoas que têm um coração entregue ao Senhor. Amém? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus é confiável. Deus vai salvar todos aqueles que creem. Só que Faraó ele não creu. Faraó ele endureceu o coração, endureceu até o final. Então compreenda todas as razões de Deus. Agora vamos lá em Romanos 2, como eu disse. Digam glória a Deus. Irmãos, Paulo disse aos Coríntios que a palavra do Senhor, ela tem cheiro de morte e cheiro de quê? De vida. Amém? A palavra tem cheiro de morte para morte e cheiro de vida para quê? Para a vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela salva, mas ela também o quê? Condena. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus, ela vivifica, mas ela também o quê? Mata. Quem não recebe a palavra de Deus, quem não crê na palavra de Deus, vai ser o quê? Condenado. Mas quem crê será o quê? Quem crê será salvo. Deus ele oferece a justiça para nós e dá o quê, pastor? Tempo. Vejam que Faraó, ele passou por quantas pragas? Foram 10 castigos. Amém? 10 castigos. 10 castigos e ele não foi sincero com Deus. Até fingir arrependimento ele fingiu. Esse é o problema. A gente ouve a palavra do Senhor e não toma decisão sincera. São pessoas que estão dentro da igreja e estão fingindo. São pessoas que estão olhando para o problema dos outros. Digam glória a Deus. Pastor, Deus está oferecendo a justiça para me salvar e Ele está me dando tempo. Ele retém o juízo. Por que não aconteceu nada ainda? Porque Ele está esperando você. Por que não teve condenação ainda? Porque Ele está esperando você. Por que Jesus não voltou ainda? Porque pacientemente Deus está esperando muitos se converterem ainda, dando tempo às pessoas, para que elas abandonem o pecado. Amém? Deus está te dando tempo. Pastor, quantos anos de igreja eu tenho? 10 anos.
15 anos, 20 anos, e você não se converteu ainda, mas não aconteceu nada, porque Deus está te dando o quê? Te dando tempo. Como Ele deu um tempo a Faraó também. Foi curto, mas deu. Só que Faraó, Deus sabia, porque a palavra está dizendo que Faraó decidiu não liberar o povo. E da mesma forma, eu quero dizer que Deus sabe a disposição de cada membro aqui do que quer com Ele. Se quer se comprometer ou se não quer se comprometer. Se quer fazer votos de comprometimento ou se não quer fazer. Deus sabe quem está aqui por estar e quem está aqui com um desejo de um compromisso sério. Então, esse que está com desejo de compromisso sério, Ele vai salvar. Eu estou, irmãos, chamando vocês para quê? Para uma autocrítica. Porque nós temos abusado da paciência de Deus. Nós temos buscado aprovação para os caminhos errados em que nós vivemos. A verdade é essa. Ninguém quer reconhecer o seu pecado, mas quer a aprovação de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Quem confessou para Deus? Quem confessou o erro? Ninguém confessou. Por isso que veio a sentença da maldição. Porque ninguém chegou assim, ó, Eva podia falar, Senhor, eu fui enganada, achei que fui na conversa do diabo, ele disse que eu ia ficar igual ao Senhor, eu enchi meu coração de orgulho e acabei cedendo. Peguei o fruto, levei para o meu esposo e dei a ele. Ele viu também, ao invés de me repreender, aí Adão ele ia falar o que? Não, Senhor, eu peguei a conversa dela, ao invés de eu repreender, eu entrei no mesmo barco e comi do fruto. E os dois foram condenados. Deus chama os dois, ninguém confessa. Aí vem a sentença. Ao diabo ele disse, ó, vai nascer uma semente de uma mulher que vai esmagar a sua cabeça. Ao homem ele falou assim, ó, agora você vai sofrer, vai comer do suor do seu rosto. A mulher ele falou assim, ó, você vai ter dores de parto. Adão, o que você fez? O que fizeste? Mas ninguém assumiu. Deus queria uma confissão. Nós estamos ainda no tempo, irmãos, de nos arrependermos. Mas só que Deus está esperando com paciência. Nós temos disposição para julgar os outros. E a palavra de Deus diz que essas pessoas que julgam os outros são indesculpáveis. Não tem desculpa para essas pessoas que julgam os outros. Ao invés de você julgar a si mesmo, você está olhando para o erro dos outros. E é isso que diz aqui em Romanos 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando o quê? Romanos 2. Portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o quê? Fazes o mesmo. Aí ele diz, e sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas de quê? Primeira coisa que a gente está desprezando, a benignidade. Diga glória a Deus. Pastor, eu tenho que aproveitar a benignidade desse Deus que me alcançou como pecador. Olha só, você como pecador, Deus foi benigno com você. O motivo para você se render a Jesus Cristo hoje, o motivo para você examinar o seu coração, fazer uma autocrítica do seu coração, um autoexame e dizer assim, não, eu preciso de um conserto com quem?
com Deus. Eu vou aproveitar essa benignidade, porque Ele me concedeu uma graça. Desde que eu era pecador, a misericórdia dele me alcançou a si mesmo. A misericórdia de Deus me alcançou, irmãos. Eu tenho que aproveitar essa benignidade, e nós não temos aproveitado. Nós não temos aproveitado a chance de recebermos a verdade do Evangelho, a revelação dos segredos de Deus que estão sendo conferidos a nós. Eu falei isso aqui no domingo. É aquela semente que Jesus falou que caiu na boa terra. Aí ele chamou os discípulos e falou: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, o segredo é para vocês, discípulos. Digam amém. Pastor, a benignidade de Deus, Deus me oferece uma misericórdia, vasos de misericórdia. A palavra diz aqui que são riquezas da sua glória, para que nós não venhamos a nos converter. Deus, Ele chama você para uma conversão. Deus, Ele chama você para uma mudança de caminho. O que é conversão? Mudança de direção. Eu estava indo em direção ao inferno, Deus me chama para eu caminhar em direção à glória dEle. E vai ser uma glória a sua conversão. A sua conversão vai ser para a glória de Deus. A sua mudança vai ser para a glória de Deus. O seu arrependimento e fé será para a glória de Deus. Digam amém. Mas eu tenho que aproveitar, repetindo: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Ou seja, você recebeu uma riqueza de benignidade. Você recebeu um chamado misericordioso que foi preparado para o seu arrependimento. E aí? 90%, 99% tem desprezado essa benignidade. Cristo, seu Salvador. Cristo, seu Senhor, Senhor da sua vida. Outro ponto: benignidade e paciência. Deus é benigno e Deus é o que, pastor? Paciente. Deus está controlado para não se irar contra você, porque Ele está esperando você com paciência. Deus está expressando um autocontrole. Ele está tolerando os pecadores. Está permitindo os pecadores viverem até que sejam salvos. Porque Ele é o quê? Paciente. Diga glória a Deus. Pastor, Deus está sendo paciente comigo. E nós estamos abusando da paciência de Deus. Já era para você ter se convertido, já era para você ter se arrependido, já era para você ter quebrantado o seu coração, e você está julgando muitas pessoas. Paulo fala aqui de um orgulho espiritual. Pessoas que veem erro nos outros, mas não veem em si. Pessoas que ouvem a palavra de Deus estão abusando. Conhecem a verdade, mas não se convertem. É essa campanha que nós vamos iniciar aqui na igreja. Uma consciência para arrependimento. Que seja até com tristeza. Pastor, eu vou entrar nessa campanha. Agora, só que eu vou dizer uma coisa: essa campanha vai abrir porta. Essa campanha ela vai quebrar barreira. Essa campanha ela vai fazer acontecer milagre aqui na igreja. Eu tenho certeza. Por quê? Porque era assim. Era assim no passado. Quando o povo de Deus se consagrava, quando o povo de Deus se santificava, os caminhos se abriam. Quando o povo de Deus se santificou, o Rio Jordão se abriu. Glória a Deus. O que aconteceu, pastor? O Rio Jordão se abriu. Nós vamos bater nessa campanha não sei quanto tempo. Eu quero, pastor, entrar nessa campanha. Toda terça-feira nós vamos estar pregando aqui sobre arrependimento. Toda terça-feira nós vamos estar falando, Deus vai estar falando uma palavra para que o nosso coração, ele se aproxime de Deus. Nós venhamos a derramar o nosso coração na presença do Senhor. Ele diz assim: olha, desprezas tu a riqueza da sua benignidade, da sua paciência, amém? Da sua paciência.
Ou seja, Deus oferece Jesus Cristo pela graça para nossa redenção, Jesus Cristo como propiciação. O que é propiciação? O ato que torna propício para Ele perdoar. Jesus é a propiciação, ou seja, Ele torna Deus propício para perdoar. Só por Jesus Cristo, não tem outra propiciação. Amém? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus, Ele perdoa. Por Jesus Ele perdoa. Deus, Ele se tornou gracioso com o pecador por Jesus. Porque Ele aceitou a oferta do sangue de Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Mas o que acontece? A gente está abusando da benignidade. Nós temos abusado da morte de Cristo na cruz, porque continuamos a pecar, porque não nos convertemos, porque estamos no meio do caminho, indecisos. Deus está tendo paciência, mas até quando? Até quando Ele vai decretar a sentença? Deus está esperando. Faraó talvez não tenha tido tanta sorte quanto você está tendo. Amém? Pare e pense, irmãos. Pare e pense. Pastor, que campanha é essa? O senhor podia fazer a campanha da vitória, de Davi e de Golias. O senhor podia fazer a campanha do tanque. Né, irmão? A campanha do tanque. Mas para você cair dentro do tanque, para sair novo, tirar o seu aleijão. Não. Essa campanha é a campanha do arrependimento. É a campanha da conversão sincera. É a campanha do conserto. Talvez você fale assim, mas eu não preciso de conserto. Todos nós precisamos de conserto. E isso é agradável ao Senhor. É agradável quando a gente reconhece, pastor, Ele é misericordioso, Ele é paciente, e eu não vou abusar dessa benignidade, eu não vou abusar dessa paciência. Ele, para a justiça, para a remissão dos meus pecados, os pecados que eu cometi, pacientemente, Deus concede, Deus envia o Filho unigênito, para que eu creia nele, para que eu me converta a Ele, para que Jesus seja nosso Senhor e nosso Salvador, e nós sejamos salvos e sejamos curados. Amém? E com longanimidade, que ele fala aqui ainda no terceiro ponto, benignidade, paciência e o quê? Longanimidade. Vocês querem ver um exemplo de longanimidade? Quando Deus mandou Noé pregar para o povo. Deus mandou Noé pregar para o povo, e quantos anos que Noé pregou? Vocês sabem quantos anos Noé pregou? 100 anos. Nos mesmos 100 anos ele construía o quê? Ele construía a arca. Deus esperou quantos anos? 100 anos para que o povo se convertesse. Deus esperou o arrependimento dos rebeldes, enquanto a arca era construída, o tempo estava passando. Mas Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, longanimidade. Mas no final de tudo, quantas almas entraram na arca? 8 almas. Amém. 8 almas entraram na arca, 8 almas se salvaram. Então veja que mesmo com toda longanimidade, poucos entrarão no reino de Deus, no reino invisível, porque no reino visível, eu espero que todos aqui estejam fazendo parte, que é a igreja dos santos de Jesus Cristo. A igreja é o reino visível na terra, mas tem um reino invisível que está estabelecido no céu, que nós iremos fazer parte desse reino. Amém? Mas eu preciso o que, pastor? Eu preciso me converter, eu preciso me arrepender. Deus não está retardando a promessa, mas Ele está esperando com paciência para te salvar. Mas Faraó, de antemão, ele viu um coração duro, e não teve salvação para Faraó.
O diabo, a mesma coisa, ele viu um coração duro e não teve salvação para Lúcifer, para o anjo de luz. Amém? Irmãos, o que acontece hoje com o sofrimento, com o castigo que a gente recebe de Deus? O castigo que nós recebemos de Deus deveria nos quebrantar. A palavra deveria nos quebrantar. Quando a palavra não quebranta, vem o castigo. Deus falou com o faraó assim: olha, libera os filhos de Israel. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Não liberei, não vou liberar. O que Deus fez? Primeira praga, primeiro castigo. Segunda praga, segundo o quê? Terceira praga, Deus foi paciente com ele ou não foi? Quantos castigos você quer sofrer para poder quebrantar o seu coração? Você quer sofrer mais um pouquinho, irmã? Quer sofrer mais um cadinho? Ou quer se converter hoje? Pastor, mas que tanta miséria, que tanta desgraça que estou passando. Analisa a sua vida. Se consagra. Se santifica. Santifica a sua vida. Nós fizemos aqui a cerimônia de consagração. É isso. E hoje o senhor está pregando consagração de novo, arrependimento. A mensagem dessa igreja é essa. Eu não tenho prosperidade para pregar para vocês. A prosperidade maior é essa aqui, a espiritual. A prosperidade maior é a edificação espiritual de vocês diante de Deus. Eu quero chegar diante de Deus como pastor e ele falar assim: você pregou a verdade. Mesmo que ele me julgue e me condene, mas o ministério não, ele vai dizer: não, você pregou o quê? A verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A mensagem tem que ser pregada com fidelidade. Nós também temos que ser fiéis. Mas eu acho que um pastor, ele tem que ser fiel 2 vezes. Mas se ele não for fiel com a vida dele, mas que ele seja com o ministério dele. Porque o ministério dele carrega o quê? Almas. O ministério dele carrega almas. Mas quando ele usa o ministério dele para benefício próprio, ele está errando quantas vezes? 2 vezes, grosseiramente. Ele já erra primeiro com a vida dele e já erra segundo com o ministério dele. Quando ele quer lucro com o ministério dele, ele está errando grosseiramente, porque ele está conduzindo muitas almas para o inferno. Porque as pessoas estão acreditando na falsa profecia. E a falsa profecia leva a igreja à condenação. Quem acredita na falsa profecia poderá ser condenado. Eu não estou dizendo que vai, porque Deus vai sondar o quê? Talvez acreditou porque foi enganado, mas talvez acreditou porque estava tão obstinado com a oferta do pastor, da riqueza, da prosperidade material como é pregada aí, que você ficou tão ansioso com aquilo, que Deus vai permitir que você caia na operação do erro, que vai ser a mentira virando verdade para você, a mentira, você aceitando ela como uma verdade, e você vai ser condenado por isso. Vocês estão entendendo, amém? Mas ele fala aqui, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Diga glória a Deus. Amém. O castigo, ele deve fazer o que, pastor? Despedaçar. Deve despedaçar a natureza humana. Deve nos fazer render a Jesus Cristo. Quando a gente está sofrendo, nós vamos nos derramar nos pés de quem? De Jesus. Pastor, estou sendo castigado para voltar para Deus. O propósito é esse. Deus permitiu o castigo. Deus permitiu o endurecimento do coração de Faraó, por quê? Para ele ser condenado, porque ele viu que a decisão de Faraó era aquela. Deus permitiu um juízo para quê? Porque ele quer te corrigir e te trazer para a presença dele. Entenda isso. Pastor, estou passando por uma prova, mas não é para a sua destruição. Deus quer trazer você para perto. Deus quer que você
quebrante o coração. A palavra também tem esse propósito, ela deveria nos quebrantar. Assim funciona a verdade de Deus. Como o sol. Amém. O sol faz o que com o barro? Amolece ou endurece? O barro endurece ou amolece com o sol? Endurece ou não endurece? E a cera? A cera, ela faz o quê? Ela derrete, não é? Então, depende de quê? A conversão depende de quê? Depende de nós ou depende de Deus? Depende da matéria. Não depende de Deus. Depende do nosso quebrantamento. A palavra de Deus, ela tem que nos derreter e não endurecer. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, a verdade de Deus tem que fazer o quê? Tem que me fazer amolecer como a cera. O resultado da sua conversão não está em Deus, está em quem? Está em quem? Está em vocês. O resultado da conversão não depende de Deus, depende da disposição de vocês, depende do quebrantamento de vocês. O castigo pode levar vocês para a destruição, mas também tem um efeito, tem um propósito de trazer vocês de volta. Quem está sofrendo prova aqui por castigo, também não se impressione com isso não. Pastor, estou sendo castigado, mas eu me arrependo e volto para Deus, e Ele vai tirar o juízo e vai fazer você voltar a prosperar em nome do Senhor Jesus. Essa campanha tem esse propósito, de quebrar as barreiras espirituais, de conceder misericórdia. Se você se arrepender, o juízo vai ser cessado. O castigo que você está sofrendo vai ser cessado. Ah, pastor, é uma doença, é isso, é aquilo. Não, meu irmão, você se lança na presença de Deus e pede misericórdia a Ele. Ah, eu estou sendo atormentado por um espírito maligno. Deus vai expulsar esse espírito maligno pelo seu arrependimento, pela sua fé. É uma renovação de aliança, irmãos, que nós vamos fazer. É um concerto com Deus. O resultado não está em Deus, o resultado está na matéria, que reage de forma positiva ou de forma negativa ao chamado do Senhor. Vocês estão entendendo, amém? Por que endureceu o coração de Faraó? Porque ele reagiu negativamente. Por que ele salvou Davi, apesar de ter pecado? Porque Davi se arrependeu. Por que Saul foi destruído? Porque Saul endureceu o coração também. Eu estou dando exemplo. Por que Jacó foi escolhido no lugar de Esaú? Que não é Saul, esse é Esaú. Porque Jacó era o coração segundo o coração de Deus. Esaú era um cumpridor de deveres, mas era falso. Por que o filho pródigo teve festa para ele quando ele voltou para casa e o outro achou ruim? Porque o outro era legalista e o primeiro, apesar de ter pecado, se arrependeu de todo o quê? É para vocês entenderem como que Deus avalia o coração. Não é pelo que a gente faz, mas é o impulso que está onde? É o que está aqui dentro. Procurem acertar, mas procurem quebrantar. Procurem depender de Deus, procurem derramar o coração de vocês na presença de Deus, procurem se arrepender de fato e de verdade. Mas não finjam arrependimento. Nós vamos ver na próxima reunião que Faraó fingiu arrependimento. Quando o negócio apertou para ele, ele foi: não, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é soberano. Quando Deus cessou o castigo, ele volta e diz: não, eu não vou liberar ninguém, mudei de ideia de novo. Tem gente que é assim, quando a corda aperta, ele vai e quebranta. Quando a corda afrouxa, ele volta a ser o que ele era antes. Não desenvolve. Vocês estão entendendo? Amém? Ele diz assim: olha, mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação de quê? Do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas.
as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o quê? Tribulação e o quê? Veja se não é isso que você está passando. Pastor, o senhor está querendo acusar alguém aqui? Não. Eu disse que é autocrítica. Você se examina. Talvez a sua vida esteja em tribulação, a sua vida esteja, na segunda palavra, angústia, porque você faz o quê? O mal. Primeiramente do judeu e depois também do grego. Amém? Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o quê? Primeiramente ao judeu e também ao quê? Porque para com Deus não há acepção de... Fecha a Bíblia, acabou. Quem entendeu, diga amém.